Sou da Igreja com a Paz do nosso amado Jesus Cristo, amém? Amém. É bom estarmos na casa do Senhor, amém? E somos poucos, mas os poucos que somos, éramos aqueles que estávamos cá na quarta-feira, amém? E qual é que foi a pergunta que eu disse ou que deixei? Penso que foi na quarta ou foi no domingo? Para a gente refletir durante estes dias. Alguém se lembra? Com que vestes nós nos estamos a vestir? Já se lembram? Alguém pensou? Não. Mas toda a gente escolheu as vestes para vir hoje ao culto. Amém? Amém. Ninguém veio em calções e t-shirt, pois não? Porque isso é uma veste para desporto, para relax, para descontrair. Ninguém veio vestida de noiva, pois não? Não é num casamento. Amém? Então nós ajustamos as nossas vestes consoante o motivo, consoante o lugar, consoante muitas vezes também dentro do nosso espírito. Porque quando estamos em casa nós muitas vezes podemos estar em fato de treino, podemos estar até mesmo em pijama, podemos estar com uma roupa mais usada porque andamos a fazer as nossas lides de casa. Então nós ajustamos as nossas vestes consoante o motivo, consoante o lugar. Amém? Não disse nada de errado até agora, mas não? Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 22. E vamos ler uma parábola de Jesus. Uma parábola é uma história, parábola é uma anáfora, porque Jesus falava muitas vezes por parábolas. E se a gente ler aqui também as parábolas de Jesus, nós vamos extrair grandes mensagens para o dia a dia, para que nós possamos refletir naquilo que Jesus nos quis e nos quer transmitir no dia de hoje. Amém? Amém. Então, em Mateus 22, logo no princípio, diz que e Jesus falava-lhes novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete para o seu filho. Enviou os seus servos para aqueles que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados para que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram. Um para o seu campo, uns para os seus negócios, e os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e destruiu a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos aqueles que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa, gente má, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava ali usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu
E então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Então, creio que enquanto eu li, enquanto vocês também passeavam com os vossos olhos sobre estas linhas, eu creio que já entenderam que o noivo é Jesus, o rei é Deus e a festa de banquete é a salvação. Amém? Então, daqui, o porquê Deus está a dizer que nós temos que nos vestir com as vestes adequadas ao momento e as vestes adequadas para o evento. Então aqui nós vemos que Jesus usa a parábola do casamento para revelar a realidade de hoje em dia. Para revelar a verdade do reino dos céus. Assim como já dissemos que o rei é quem? É Deus. O noivo é Jesus. E o banquete é a salvação. Amém? Então todos nós que aqui estamos, todos nós fomos convidados para este banquete. Amém? Glória a Deus, temos sido convidados. Mas sabemos que outros também foram convidados para este banquete. Sabemos que muitos ainda irão ser também convidados para este banquete. Mas nem todos vão responder a este convite. Muitos vão encontrar afazeres, muitos vão colocar o casamento ou esta festa, esta celebridade em segundo plano. Porque vão se ocupar com os trabalhos, vão se ocupar com amigos, vão se calhar preferir descansar mais um pouco na cama e vão fazer 1001 coisas e vão deixar esta celebridade para segundo plano. Como a gente viu neste texto, alguns foram para os seus negócios, outros foram para os seus campos. Então deram prioridade às coisas seculares. Deram prioridade ao trabalho, porque talvez tivessem medo que o trabalho se estragasse, ou como se diz aqui em Portugal, que o trabalho azedasse, ou talvez porque tinham medo de ficar sem dinheiro. Mas primeiro estaria a festa de casamento do nosso Jesus. Então, não basta somente a gente dizer que sim, que quer ir ao convite, mas é preciso também nós estarmos com as vestes corretas para a celebridade. Amém. Não basta só dizer sim, eu vou ao casamento e depois entrar no casamento de qualquer forma. É verdade. Então nós temos que estar atentos à forma como nos estamos a vestir até ao dia desta boda. Porque quando é que é a boda ninguém sabe, mas sabemos que os preparativos já se estão a fazer. Os convidados já estão a ser convidados. E a qualquer momento nós vamos ter o dia exato desta celebridade. Mas não vai ser como um casamento terreno que nós já sabemos de antemão, com muita antecedência, o dia, a hora e o local. Este casamento é um casamento especial. Este casamento é um casamento em que nós só vamos saber que estamos na boda quando assim tudo estiver preparado. E quando começar, e o dia que acontecer a boda, nós não vamos mais ter mais tempo para ir mudar de roupa. Nós não vamos ter tempo de olhar para as nossas vestes, saber se elas têm alguma nódoa ou não. Por isso nós todos os dias temos que estar preparados com as vestes como se o casamento fosse já a seguir. Não adianta a gente estar-se a preparar
superficialmente, deixar os últimos preparativos para o fim, porque depois não vamos ter tempo. Não adianta a gente estar constantemente a preparar-se quando nós nos sujamos a fazer outras coisas e acabamos por colocar nódoas de pecado nas nossas vestes e depois nós, quando chegar o dia do casamento, vamos estar com nódoas na nossa roupa e o Rei Jesus certamente não se vai agradar. Amém? Então, Deus diz que nós precisamos de entrar com as vestes corretas. Nós temos que atentar que Deus chama todos, mas temos que estar com a devida preparação. Nós temos que estar preparados, que é o que diz do versículo 1 até ao versículo 10. Que é aí que nos vai mostrar que nós temos que entrar com as vestes corretas. Então, quais são as exigências do Rei para que nós possamos estar dignos de estar nas bodas de casamento do Filho? Quais são os requisitos que Deus nos recomenda para que nós possamos estar preparados para esta sobriedade que é as noivas, que é a salvação da nossa vida? Então, nós podemos ver nesse texto que Deus, ou o Rei, espera que os convidados respondam quando são convidados. O nosso Rei, o Pai de Jesus, o nosso Deus, olha para a forma com que nós respondemos ao convite. Porque a nossa recusa, a nossa indiferença mostra o desprezo para o Rei e para o Filho. A nossa recusa e a nossa indiferença para Deus mostra o desprezo que nós temos para com Jesus. Então nós muitas vezes não recusamos o convite, mas sim olhamos para o convite com indiferença. E quando olhamos com indiferença, quer dizer que muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas não a praticamos genuinamente. Nós conhecemos a palavra de Deus, mas muitas vezes nós deixamos para segundo plano a mesma prática. Porque não adianta somente a gente ouvir a palavra de Deus se não a praticar, porque isso é palavras vãs. Então nós temos que praticar aquilo que conhecemos, temos que praticar aquilo que professamos, temos que praticar aquele conhecimento que nós adquirimos através de Deus, por todos aqueles que assim cumpriram a sua vontade, todos aqueles que assim estiveram a fazer aquilo que Deus nos recomenda, com muito custo, ou lágrimas, ou sacrifício, sabemos que o resultado final vai ser bom. Então não podemos ser indiferentes com a palavra de Deus, mas sim praticá-la zelosamente. O segundo item que Deus, que o Rei olha, é para que nós possamos dar prioridade ao reino. Então a gente aqui neste texto viu que os primeiros convidados foram negligentes. Sabemos e vimos aqui que os primeiros convidados foram o quê? Foram aqueles que se preocuparam com os seus campos, com os seus negócios, os seus interesses pessoais e por aí vai. E quantos de nós, muitas vezes, somos os primeiros convidados e temos estas atitudes no reino de Deus? Preocupamos com tudo, menos com o convite para esta festa de casamento. Então, meus amados, o reino tem que estar acima de todas as ocupações. Tem que estar acima de todas as preocupações terrenas. Porque, como diz em Mateus 6,33, primeiro
buscai o reino dos céus, e todas as mais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, a terceira exigência é respeitar os mensageiros do Rei. É uma das exigências, porque respeito à palavra de Deus, ter honra à palavra de Deus, honrar os seus mensageiros, é aquilo que o Rei também quer que nós possamos assim fazer. Porque muitas vezes nós temos acesso à palavra, nós somos convidados, nós fomos informados de uma celebridade que vai acontecer daqui a uns tempos quando não sabemos, e nós não queremos saber. Nós desvalorizamos aquilo que os mensageiros nos vêm dizer, que vai haver em breve uma celebridade única e exclusiva, e só aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem bem vestidos, com as vestes que Deus quer, só eles irão estar e permanecer no convite que é o casamento, que é as noivas de Cristo, o noivado de Cristo. E nós, como noivas, como convidados, temos que estar preparados. Então, o quarto ponto é entrar no banquete de forma digna. E aqui nós lemos na palavra que o Rei afirma que os primeiros convidados não eram dignos. Será que nós fazemos parte destes primeiros convidados? Será que nós fazemos parte deste primeiro convite? Será que nós fazemos parte deste grupo que foi rejeitado pelo Rei? Será que nós fazemos parte deste grupo que se ocupou com tudo, menos com a festa, com a celebridade? É bom que nós possamos não fazer parte destes que se preocuparam com os campos, com os negócios, com os seus interesses pessoais. É bom que nós não possamos fazer parte destes que negligenciaram o convite, mas é bom que nós possamos fazer parte daqueles que vão ser escolhidos por Deus. Amém? Aleluia. Então nós temos que ter uma postura correta diante do convite. Temos que ter humildade, temos que ter arrependimento, temos que ter reverência. Aqui estão 3 vestes, 3 partes que podem fazer parte de toda a nossa vestimenta. Se a gente estiver vestidos de humildade, estivermos vestidos de arrependimento, estivermos vestidos de reverência, estamos bem apetrechados para assim sermos dignos da aprovação do Rei quando houver esta celebridade. Não adianta somente a gente ir de calça e de camisa se a seguir falta um casaco que combine com aquilo. Não adianta a gente ir de camisa, de blazer e a seguir levar umas calças para a frente. Temos que estar bem combinados umas peças com as outras. Então, neste caso, a nossa vestimenta ideal é humildade, arrependimento e reverência, porque assim nós estamos bem apetrechados e sermos dignos de ser aprovados a fazer parte desta celebridade. Porque nós temos que estar vestidos com a veste nupcial. Porque esta é a exigência do Rei para a celebridade do seu filho. Por isso é que ele disse que cada motivo, em cada sítio, nós ajustamos as nossas vestes. Então, aqui para as vestes desta celebridade, para as bodas nupciais do seu filho Jesus, nós temos que escolher bem com que vestes nós nos estamos a vestir diariamente. Porque sabemos que um dia o Rei vai examinar cada um de nós
vai identificar quem está e quem não está com a veste nupcial. Sim, cada um de nós vai ser examinado pelo pai do noivo. Cada um de nós, quando entrarmos nas bodas, vamos ser analisados com o seu pai, Jesus. Ele vai olhar atentamente para mim, para si, a ver se nós estamos dignos de fazer parte desta sobriedade. Ele vai olhar se nós temos alguma nódoa ou não. É um momento que nós temos para refletir, para não sermos pegos de surpresa. Por isso é que eu disse na semana passada para nós irmos refletindo com que roupas ou com que vestes nós nos estamos a vestir. Por todos os dias é dias de a gente olhar para nós, da cabeça aos pés, olhar para o espelho espiritual e vermos com que vestes nós nos estamos a vestir. Porque é muito fácil cair uma nódoa na nossa roupa. É muito fácil a gente se descuidar e sujar-nos no dia a dia. É muito fácil nós fazermos as nossas vontades e deixarmos para segundo plano a vontade do Pai. É muito normal nós buscarmos primeiro os nossos interesses e depois por sobra a Igreja. É muito normal nós, muitas vezes, agirmos por egoísmo, olharmos para nós mesmos, nós próprios, e fazer os nossos próprios interesses e esquecermos muitas vezes com quem está ao nosso redor. É muito importante nós agirmos consoante o nosso estado. É importante que nós possamos assim viver consoante diz a palavra do Senhor. Porque temos que olhar para a nossa conduta, para o nosso modo de viver. Temos que olhar para a forma como nós agimos, primeiramente conosco, porque muitas vezes negligenciamos a nossa agir consoante a vida, ou temos que ver como é que agimos perante o mundo, perante a comunidade, perante o sítio onde a gente trabalha. Porque em cada um destes sítios nós temos que nos vestir, nós temos que estar preparados para não sermos pegos de surpresa. Nós temos que olhar para as nossas vestes e saber o que é que as vestes são. Temos que saber qual é que é espiritualmente o tecido das vestes com que o Rei quer que a gente possa ir a esta sobriedade. Então, a primeira veste, ou primeiro tecido com que nós nos temos que apetrechar as nossas vestes é com a justiça de Cristo. Porque a justiça de Deus, a justiça do Rei, essa é que vai prevalecer acima de todas as nossas vontades. Se alguém nos maltrata, não temos que maltratar alguém, mas sim temos que entregar a situação a Deus para que a justiça de Deus possa vir sobre nós e sobre aqueles que nos maltratam. Porque a justiça de Deus é a justiça mais bem pesada ao cimo da terra. Porque Deus vai dar consoante aquilo que cada um merece. Então, se nos maltrata e se a gente maltrata alguém, vamos ser ambos condenados. Então, nós temos que muitas vezes ter essa humildade, temos que ter esse autodomínio, temos que ter essa autodisciplina de ignorar os insultos, ignorar aquilo que nos mal fazem, porque sabemos que um dia vamos todos
perante o Rei, olha, ser vistos com que vestes nós estamos a vestir. E certamente que esses não vão estar apetrechados como o do Rei quer para o seu momento mais alto, que é a festa nupcial do seu filho. Então, nós temos que mostrar ao Rei a nossa transformação de vida. Mas uma das vestes com que nós nos temos que apetrechar enquanto estamos aqui como peregrinos em busca da terra celestial, em busca da eternidade, em busca da vida eterna, em busca que esta festa possa começar. Como é que nós estamos neste momento em que conhecemos Jesus? Como é que nós estamos a partir do momento em que aceitamos Jesus? Como é que estamos a partir do momento em que nós testemunhamos perante o público através do batismo? Como é que nós estamos no dia de hoje? Qual é a nossa transformação? Com que vestes nós estávamos antes de conhecer Jesus e com que vestes nós estamos hoje, a partir do momento em que conhecemos Jesus, aceitamos Jesus, batizamos-nos e declaramos ao mundo que o nosso velho homem morreu e uma nova criatura nasceu e tudo que era velho ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Como é que são as vestes que nós estávamos lá longe e como são as vestes que nós estamos hoje? Resumindo, como é que está a transformação de vida no dia de hoje? Como é que está a nossa santidade? Santidade é outro apetrecho, amém? Para que nós possamos assim estar mais lindos perante o Pai do noivo. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Então, se nós não agradamos a Deus, se nós não agradamos ao Rei, como é que nós podemos estar na festa de núpcias do seu filho? Se o Rei não se agrada de nós, será que vamos ser convidados? Talvez não. Mas ainda há tempo de nós nos arrependermos, ainda há tempo de nós sermos humildes, ainda há tempo de nós pedirmos perdão, ainda há tempo de nós reconciliarmos com o Pai do noivo e preparar o nosso caminho, renovar o nosso convite e saber que um dia vamos ser convidados e assim fazer por ter a certeza que vamos fazer parte deste memorial único. Obediência. Como é que está a nossa obediência? Como diz a palavra do Senhor, diz que mais vale obedecer do que sacrificar. E tantas vezes nós sacrificamos a nossa carne em vão. Tantas vezes nós sacrificamos o nosso corpo. Tantas vezes nós sacrificamos a nossa mente porque ainda somos escravos do mundo. Nós ainda procuramos fazer a vontade do mundo. Nós ainda buscamos para nós coisas supérfluas. Nós ainda buscamos a nossa própria vontade. Nós ainda procuramos ter destaque. Nós ainda procuramos ter aprovação. Nós ainda procuramos mostrar ao mundo que nós estamos a prosperar quando Deus não quer nada disso. Não importa aquilo que a gente tem, não importa aquilo que a gente compra, não importa aquilo que a gente alcança para mostrar ao homem e para os nossos deleites, mas o que importa é a aprovação do Rei. Mais vale obedecer à palavra de Deus, fazer o que ela nos recomenda, dando sacrifício e não procurar nós termos a aprovação do homem. Porque há muitos que confiam em carros e cavalos, mas depois, no momento da guerra, são destruídos. Então não importa. Ao mundo não teve
nada para mostrar ao mundo, porque a sua maior riqueza, o seu maior tesouro, poderá estar escondido dentro do seu coração. Aí sim é que ele tem que ter riqueza, aí sim é que ele tem que ter aprovação, aí sim é que tem que ser uma casa arrumada, porque Deus vai atentar a esse ponto. Vai ver como você reagiu, como é que nós comportamos-nos no nosso dia a dia. Como é que nós estamos a ser conosco e para aqueles que estão conosco. Como é que nós estamos a ser para os nossos filhos? Como é que nós estamos a ser para os nossos pais? Como é que nós estamos a ser para as nossas esposas? Como é que nós estamos a ser para os nossos esposos? E muitas vezes nós, nos nossos próprios lares, negligenciamos com quem está connosco. Quando na palavra do Senhor diz que nós somos só uma carne, somos só um só. E quem é que belisca com a mão direita à mão esquerda? Quem é que é capaz de pegar no martelo e dar na ponta do dedo da outra mão? Ninguém. Então porquê que maltratamos as nossas esposas? Porquê que nós maltratamos os nossos esposos? Se somos só uma só carne. Temos que sentir essa dor espiritual também. Temos que ter um coração regenerado. Temos que ter um coração que se livrou de todas as mágoas. Temos que ter um coração regenerado de todas as tristezas que no passado, por algum motivo, vieram. E temos que assim remover a raiz da amargura. Temos que remover a raiz da tristeza. Temos que remover do nosso coração aquilo que um dia algo veio para nos entristecer, algo que até possa ter acontecido, mas se a gente perdoou, a gente jamais vai olhar para isso como uma seta, como um dardo, como uma pedra, como uma bala, como uma faca. Se perdoamos, está perdoado. Entristeceu na altura? Entristeceu, mas aprendemos com isso, se calhar, a trabalhar o perdão. Aprendemos com isso, se calhar, que esse erro que nós possamos ter cometido ficou de exemplo para o futuro. Porque todos os erros não são levados, ou não temos que olhar para os nossos erros verdadeiramente como um defeito, mas sim como um aprendizado. Porque quando nós vamos para a escola, nós também damos muitos erros. E com eles nós aprendemos a escrever. Com eles nós aprendemos a ler. Com eles nós aprendemos a juntar palavras, a fazer frases, a fazer textos. E aprendemos a olhar para esses textos e interpretá-los de outra forma. Então nós temos que ter um coração verdadeiramente regenerado todos os dias. Porque todos os dias o inimigo vem colocar coisas no nosso coração. Todos os dias o inimigo vem colocar palavras e pensamentos na nossa mente. Todos os dias nós somos contagiados pela poluição do mundo. Então nós temos que ter essa exigência com nós próprios de haver uma transformação, de colocar um coração regenerado, porque se nós não olharmos para estas vestes, sabemos que ninguém vai permanecer no reino sem as vestes apropriadas. Então, meus irmãos, não é a aprovação humana que nos vai fazer estar perante este momento, mas sim a aprovação de Deus, a aprovação do reino
a aprovação do rei, peço perdão, que nos vai fazer permanecer ou não neste momento nupcial. Porque nós, sem a veste nupcial, não vamos permanecer. E se olharem para o final desse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que um homem estava no sítio certo. Mas o que é que lhe faltavam? As vestes certas. Podemos olhar para este homem como um homem que aceitou o convite porque estava lá dentro, mas não aceitou a transformação. Ele rejeitou a transformação que foi mudar as suas vestes enquanto foi convidado e não o fez. Então nós estamos aqui todos com certeza que vamos ser, ou que já fomos convidados. Podemos ter a certeza que nós vamos entrar neste momento das núpcias, amém? E será que nós vamos permanecer? Este homem foi rejeitado porque não estava com as vestes adequadas. A gente viu que este homem, o que é que aconteceu quando foi confrontado pelo rei? Ficou emudecido, ficou calado, ficou sem palavras, ficou sem reação. Como é que será a nossa atitude perante o pai do noivo quando for analisar as nossas vestes? Será que ele nos vai perguntar como é que tu chegaste até aqui? Será que nós vamos ser aprovados ou vamos ser, como dizem no fim do trecho, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o ao fogo onde haverá o ranger de dentes? Se lerem o versículo 13 e o versículo 14, bem que o homem foi lançado nas trevas. Sim, o homem que não estava com boas vestes foi lançado nas trevas. Com que veste nós nos estamos a vestir no dia de hoje? Porque não adianta nós virmos somente à igreja, não adianta somente nós lermos de vez em quando a Bíblia, não adianta nós estarmos a ouvir louvores, não adianta nós estarmos constantemente na internet a assistir a cultos, quando nós, na realidade, não nos vestimos adequadamente para este momento. Porque não é isso que nos vai fazer vestir, não é isso que vai fazer substituir as nossas boas vestes para que nós possamos entrar no reino dos céus. Porque o que é preciso para que a gente possa entrar no reino dos céus verdadeiramente é uma conversão genuína. E daí é que eu perguntei, eu fiz, veio ao meu coração para que a gente pudesse refletir como éramos antes de conhecer Jesus. Como é que éramos quando nós aceitamos Jesus? Como é que nós éramos quando declaramos publicamente, através do batismo, que morremos como o velho homem e um novo homem e mulher nasceu? Como é que estamos no dia de hoje? Será que as nossas vestes, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a nossa forma de ser e de estar perante os nossos lares, perante a sociedade, perante os nossos trabalhos é a mesma, é pior ou é melhor? Porque se nós atentarmos mesmo para o fim do texto que lemos e não se recordam o que é que diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então todos ouvem o convite, mas só os transformados permanecem. Todos são chamados para este momento, para esta festividade, para este casamento. Mas
só os transformados irão permanecer junto de Jesus no seu momento mais alto, que irá acontecer brevemente na Terra. Amém? Amém. Então, para concluir, como é que têm que ser as nossas vestes? Será que nós temos que estar bem ornamentados ou não? Mas se calhar temos que estar ornamentados com arrependimento verdadeiro. Sim, ainda há tempo para nos arrependermos de tudo aquilo que nós já colocamos nas nossas vestes. Ainda há tempo de nós nos despirmos com essas vestes que nós nos estamos vestidos e limpar toda a nódoa que já caiu nesse pano. Ainda há tempo de limpar a sua vida espiritual. Ainda há tempo de ter uma fé viva em Cristo e não só uma fé superficial. Não só uma fé para dizer, irmão, vai para a igreja. Não somente uma fé para dizer que Deus é bom. Não somente uma fé para dizer, olha para a minha vida. Mas a seguir temos momentos em que nos sujamos todos. Qual é que é o nosso exemplo de vida como crentes para o resto do mundo? Qual é o testemunho que nós estamos a dar para o resto do mundo? Quando nós nos envolvemos com o mundo nas mesmas práticas, quando nós nos sentamos no mundo e fazemos o que diz lá em Salmos 21, sentamos na roda dos escarnecedores e somos escarnecedores, quando nós decidimos fazer a nossa própria justiça, porque o mundo assim o faz, qual é o nosso testemunho? Temos que ter santidade prática, não só santidade oral, não só palavras boas, mas é muito mais precioso a nossa atitude, por vezes, do que as palavras que nós dizemos. Temos que ter obediência à palavra. Temos que ter obediência a Deus. Temos que ser obedientes e procurar a justiça também em nossa casa. Temos que ter um caráter moldado pelo Espírito Santo. Por isso é que nós temos que olhar todos os dias para as nossas vestes e assim fazer a transformação para que nós possamos fazer parte destes convidados. Porque Deus não procura somente convidados, mas pessoas vestidas para o seu reino. Deus não procura somente convidados, mas pessoas vestidas para o seu reino. Intervino, com que vestes você está a vestir neste momento? E agradeço a minha oportunidade. Amém?